E aí pessoal, PQP novo, eu sou Bernardo Aurélio, vou falar para vocês de uma revista que chegou no mercado brasileiro causando certas polêmicas, que é esta Heavy Metal. Para quem não sabe, quando esse título foi anunciado pela Mitos, muitas pessoas pensaram se tratar da revista de mesmo nome, lançada no Brasil já há muito tempo, que era uma versão brasileira de um título chamado Heavy Metal. É um título que fez muito sucesso no mundo todo, teve a Metal Hurlan, Heavy Metal, teve metal pesado no Brasil. Enfim, foi um título que já aconteceu e marcou época. Então muita gente ficou empolgado de essa revista ser uma reedição ou uma referência àquela revista. Não, a referência obviamente, é o mesmo título, mas não trata-se do material europeu, não trata-se do material francês, nem uma referência direta à heavy metal americana. Simplesmente o nome estava disponível e a Mitos resolveu utilizar esse nome, registrou no Brasil e lançou um novo título vinculada às edições da revista 2000 AD, aqui na capa, que são revistas inglesas do título 2000 AD, inclusive o Alan Moore, Alan Grant, são nomes que passaram por esses títulos, que fizeram muito sucesso e fazem muito sucesso ainda hoje, principalmente na Inglaterra. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, essa polêmica com o nome e tudo mais, nós fizemos uma matéria no site Quinta Capa Quadrinhos, e eu falei com o editor dessa revista, ele me deu uma entrevista, onde ele fala um pouco sobre isso. Eu vou linkar aqui na descrição do vídeo para vocês verem. Então essa revista chegou para mim essa semana, eu li e vou fazer uma breve sinopse do que eu acho da revista. Primeiro eu quero começar dizendo que acho que a revista vale realmente. A revista custa R$ 24,90 e como eu sou livreiro, e existe uma piada interna que as pessoas sempre dizem: ah, é Mitos, é caro, né? A gente estava esperando esse preço. E quando eu falei, não gente, tá R$ 24,90, vale a pena. E as pessoas dizem, até mesmo para Mitos, realmente está barato. Que é uma grande sacanagem. Mas a revista vale a pena, eu acho que ela tá em formato bonitão, é uma capa grossa, uma capa cartão, tem esse efeito metalizado que encarece muito. Quem saca aí, quem trabalha com gráfica sabe que esse efeito metalizado, eu esqueci como é o nome desse efeito, encarece bastante o preço, a produção de uma revista. Ela é toda no couché, né? Tem 100 páginas e temos aqui, são 4 histórias, 4 começos de histórias. Eles chamam de revista de primeira temporada, porque a ideia é que a revista, essas 4 histórias se fechem no final dessa temporada, e na segunda temporada ou eles continuam com os mesmos personagens ou mudam, e aí as decisões editoriais vão delinear os novos rumos das próximas temporadas. Podem ser os mesmos personagens, podem ser outros personagens, outras histórias, inclusive histórias brasileiras. Eles não negaram essa possibilidade. A capa tem o Slane, eu não conhecia, nunca tinha lido nada do Slane, mas é um personagem da 2000 AD, faz muito sucesso. Mas quem abre a história são essa história de robôzão gigante do exército. São 2 robôs, são 2 exércitos robôs lutando. O nome da história é Guerreiros do ABC, do Pat Mills, que é um nome também, que é um nome muito famoso. Então aqui a arte é toda computadorizada, uma arte muito pesada, né, assim, e você percebe que eles têm uma experiência, têm uma vida, têm uma memória. O começo da história é um robô levando um outro robô para se tratar da mente dele, né? Então os robôs têm memória e podem enlouquecer. E um dos personagens principais, o Hammerstein aqui, ele é de um tipo de robôs que participou de uma grande guerra, né, entre os robôs da liberdade, que representam talvez os Estados Unidos, e os robôs comunistas, né, que são claramente vilões, né? Você tem aqui, você tem até no fundo aqui uma bandeira que lembra a bandeira dos Estados Unidos, com uma águia aqui, um pássaro da liberdade. Aqui está mais clara a bandeira, ó, tá vendo? Eles participaram de uma grande guerra, né? E eles enfrentaram aqui esses robôs comunistas, né? Tem a foice e o martelo, não é nem uma alusão, não, é óbvio, é claro essa questão, né? E eles são os vilões, né? Ó, a cara dele aqui, ó. É claro que os comunistas são os vilões. Pra quem gosta de Pacific Rim, essas coisas, né? Robô gigante em batalhas, eu acho que vai curtir essa primeira história. Não é exatamente o meu caso. E aí nós temos Slane, que é uma história de um cara fodão, com um machado enorme, chegando numa cidadela estranha, e lá ele reencontra um conhecido, enfrenta demônios e luta, encontra uma mulher gostosa também no meio da história. Bom, é aquela coisa bem máscula, de guerreiros, fedendo a suor e sangue, esse tipo de coisa. Bem heavy metal, por assim dizer. Bem Manowar, né? Um herói vencendo uma batalha.
Com relação a essas duas primeiras histórias que abrem as revistas, talvez quando você pegar a revista, você olhar com atenção, você vai perceber que ela é toda uma arte toda computadorizada, e isso é muito carregado na revista. Eu acho que pra arte, talvez seja porque eu seja velho, mas eu acho que pra arte, essa coisa muito computadorizada deixa muito pesado a revista, a história, talvez até um pouco dinâmica, né? Tanto na história do robôs quanto na história do Slane, isso me incomodou um pouco. Algumas coisas na arte dos robôs aqui, você percebe que existe muita montagem, que existe muito Ctrl-C, Ctrl-V nas páginas, né, de cenários sendo repetidos, né, assim, para poder compor a imagem. Você vê que elementos são copiados e colados, assim. Bom, não curti muito porque não é muito a minha praia, né? De todas essas revistas, das 4 histórias, a que eu gostei mais foi exatamente a terceira, que é muito diferente dessas outras duas, que é aqui o mundo dos labirintos. Eu acho que tem uso de fotografia, aqui, montagem de fotografia, mas é só nessas primeiras páginas, que é a história de um cara que é condenado à forca, condenado à morte, né? Ele vai até a forca, quando chega no momento de morrer, ele começa a ter uma visão da vida dele, aquela coisa de você ver toda a sua vida nos momentos finais, né? Da sua existência na forca e tal. Só que antes dele morrer, ou alguma coisa acontece, ou ele morre, no momento logo após da forca, né, isso não chega a ser spoiler, gente. Na página seguinte, ele aparece nesse mundo fantástico, que parece um mundo medieval misturado com o mundo maia, asteca, essas coisas da América Central, que é uma cidade feita de labirintos de pedras, e o traço é muito bacana, um traço, sabe, de pena no papel mesmo, de verdade. Eu acho esse tipo de arte muito mais convincente, né? Muito mais dinâmica e tudo mais. Ele faz até uma diagramação bacana que lembra um labirintos, porque a cidade é toda a história é sobre uma cidade, um mundo que é feito de labirintos. É um labirinto dentro do outro, as pessoas vivem nesse labirinto e eles querem saber a saída do labirinto, esse tipo de coisa, conhecer a cidade. Tem uma visão aérea aqui da cidade, deixa eu mostrar pra vocês aqui. É isso, né? Deve ser como se fosse o mundo deles, né? Um labirinto dentro do outro, vários labirintos. Eu gostei bastante dessa história. E a quarta história chama Tel Gulf, Contos de Tel Gulf, não sei se a palavra pronúncia é essa. E é a história de um mago que faz um acordo com um demônio em troca de conhecimento e tal. E é bem bacana que na barganha o demônio diz assim: posso te dar conhecimento, mas eu quero algo em troca. Aí o cara diz assim: minha alma. Diz, não, que almas já tenho demais, eu quero o seu corpo. Depois que você morrer, o seu corpo será meu. E aí ele faz essa barganha, e aí é dessa linha de medieval. Então você tem uma história de fantasia medieval, você tem uma história de fantasia aventura com o labirinto, você tem uma história do Slane, que é bem heavy metal mesmo, e uma história meio que de ficção científica pós-apocalíptica. Então eu acho que vale a pena, R$ 24,90 é um bom preço. Vou fazer minha coleção, e essa foi nossa dica rapidinha para vocês. Nós temos aqui algumas na livraria, apareçam para levar. Vamos fazer dessa revista longeva, né, nossa nova heavy metal, apesar de todas as polêmicas e tudo mais.